pessoal, vamos começar com a segunda questão da lista. A primeira questão, ela já está postada, então eu não vou explicar ela, vocês podem depois assistir, né? Vamos começar resolvendo a segunda aqui e depois a terceira, tá? Bom, hoje dia 15. Dia 15, e a questão 2 diz assim: se A, B e A inter B são conjuntos com 92, 54 e 18 elementos, respectivamente, então o número de elementos do conjunto A união B é... A palavra-chave aqui para você separar as informações corretas do problema é respectivamente. Vamos ver o que isso significa. Vamos lá chamar o nosso amigo Google, né? Vamos escrever aqui respectivamente, significado, e aí ele vai colocar aqui para nós, aqui ó, na devida ordem, certo? Memorizem isso. E se nós entrarmos aqui, o que é o significado de respectivamente? Clicando aqui, vai dizer assim, ó, em que há relação, relativamente. Que mais? Tem outra aqui que eu tinha visto aqui, um outro significado aqui, bem interessante. Na ordem devida, deixa eu ver. Eu tinha visto antes uma outra ordem aqui, uma outra explicação. Bom, mas aqui na ordem de vida já ajuda bastante, ou em relação, certo? O que significa então respectivamente? Significa que a ordem que foi colocada, em que foi colocado os conjuntos, em primeiro lugar foi colocado A, em segundo lugar o B, e em terceiro lugar a intersecção. Nessa ordem, os números também, em primeiro 92, 54 e 18, nesta também ordem, significa que os conjuntos estão relacionados com esses números, na ordem em que o primeiro conjunto se relaciona com o primeiro valor, o segundo conjunto B se relaciona com o segundo valor, e a intersecção se relaciona com o terceiro valor. Então assim, ó, observem que é assim: conjunto A tem o valor correspondente a 92. O conjunto B corresponde ao 54. E o conjunto intersecção corresponde a 18. Se não tiver essa palavra respectivamente, então não necessariamente essa é a ordem, pode ser qualquer coisa. Aí o conjunto A pode ser o 54 ou 18, a intersecção pode ser 92, porque a palavra respectivamente, ela diz que na ordem que foi colocado as informações correspondentes aos conjuntos, também segue na mesma ordem os valores dos elementos. Então, conjunto A, que é o primeiro, corresponde ao primeiro valor relativo aos elementos. O conjunto B, que é o segundo na ordem, corresponde ao segundo valor dos elementos. E a intersecção, que é o terceiro na ordem posta, é o terceiro valor dos elementos. Porque é uma maneira mais simples de você escrever, ao invés de escrever assim, né? Se o conjunto A com 92 elementos e o conjunto B com 54 elementos, e ainda o conjunto intersecção com 18 elementos, fica muito repetitivo. Então isso aqui torna o teu enunciado mais sucinto, mais sintetizado, fica muito mais resumido
e direto do que ficar enrolando com palavras e palavras e palavras, né? Quem enrola com palavras e palavras sou eu. Explicando. Então, sendo assim, o que ele quer saber? Ele quer saber qual é o número de elementos da união. Beleza, essa é uma questão que a gente já trabalhou, mas sempre é bom revisar porque vocês precisam ficar revendo e tendo esse vídeo já gravado, fica mais uma razão para vocês reverem em casa, né? Beleza, vamos fazer o conjunto A. Conjunto A, quantos elementos tem? 92. O conjunto B tem 54. E a intersecção? 18. A intersecção está aqui, né? A inter B. Beleza. Vamos estabelecer dois modos de resolução. Duas maneiras. Uma delas é a primeira, vou botar aqui, primeiro modo. Primeiro modo é aquele mais direto, de repente, mais simples, que é subtrair de cada conjunto a quantidade correspondente à intersecção. Vamos subtrair. Vamos diminuir aqui, ó, menos 18 e menos 18. Certo? Subtrair de cada conjunto. Então, 92 menos 18, isso vai dar 74. O que significa este 74? É importante entender o que significa o valor 74. Não é só calcular por calcular, mas tem que ter um entendimento a respeito. 74 corresponde ao quê? Ao número de elementos do A que não estão no B. Muito bem. Então, vamos achurar aqui a parte correspondente apenas aos elementos que estão em A. Então, ó, aqui é uma região em que somente elementos de A, que elementos de A somente estão em A. Eles não estão em B também. Porque para estar em B, aí significa que são elementos da intersecção. Como foi bem dito aqui pelo Teodoro, né? Então, 74 elementos, 54 elementos estão apenas ou somente em A. Concordam? Sim. Somente em A. Como é que tu tinha dito mesmo? Como é que você disse mesmo? Com respeito ao 104. São os elementos de A que não estão em B. Os elementos de A que não estão em B. Exatamente. Vamos escrever isso. Elementos de A, em outras palavras, né? Isto é... Dois pontos. Dois pontos, não. Vamos botar uma vírgula aqui, uma vírgula aqui. Isto é, elementos de A que não estão em B. Essa noção é muito importante, tá? Ajuda até para outros exercícios. Beleza. Vamos fazer o mesmo para o conjunto B. Vamos achurar uma porção aqui correspondente a essa subtração. 54 menos 18. Que é quanto? Quanto que dá? Quanto? Muito bem, Gustavo. 36. Vamos então aqui achurar também. Vamos usar aqui o magenta, né? Uma cor bacana, parece a cor da realeza. Né? Se bem que a cor da realeza é o... eu sabia, esqueci. Não é o roxo. Esqueci. Sério, esqueci. Tá, esquece. Vamos lá. Quando tiver esquecido, vai esquecer. 36. O que são esses 36? Esses 36... São os né? elementos de B que não estão em A. Isso. Ou então elementos, 36 elementos
que estão somente em B. Isto é, ou em outras palavras, né? Elementos de B, vou mudar a cor aqui para ficar destacado. Elementos de B que não estão em A. Fala, Marcos. Hã? O que é isso? Hã? O marca... Ah! Mas eu não vou fazer aqui, usar marca-texto no computador. Beleza. Se usar no computador é permanente. É, né? É verdade. Ah, dá, mas depois tu me dá. Tá bom. E agora? Como é que calcula a união? A união, na verdade, pense que você vai somar grupos agora. Vou pensar em grupos, né? Grupo de pessoas que não estão em B. Quem é que não está em B? Aqueles que estão somente em A. 74. Né? 74. Então, o número de elementos da união é aqueles que estão somente em A, mais aqueles que estão nos dois conjuntos, 18. que é a intersecção, mais aqueles que estão naquele grupo ou conjuntinho de elementos que não estão em A, que estão apenas em B, mas não estão em A. 36. Somando tudo isso, nós teremos 74 mais 18, que dá 92. E depois 92 somado a 36, 128. Então a união, ela tem 128 elementos. Certo? Essa é uma maneira de ser calculada. Uma das maneiras. Qual é a segunda maneira? Segunda maneira, segundo modo, né? Curto e grosso, ponto e grande. Fazer o quê? Fazer o uso de quem? Fazer o uso da expressão. Qual é a expressão? O número de elementos da união. Opa! A união A? A união A é A. A união B é quem? Quem é que vem agora? Observe, olha só, um macetezinho. Quem é que vem agora? O número de elementos do A. De A. Olha aqui, eu estou apontando para A. Número de elementos de A. Beleza. Mais união é somar. Sim. Mais número de elementos de quem? B. Para quem estou apontando agora? B. B, agora vem B. Número de elementos de B. Agora vamos apagar isso. Menos quem? A intersecção. Se você escreveu em primeiro lugar a união, agora só pode ser a intersecção. Uma hora você usa a operação da união, a outra hora você vai usar a intersecção. Então, o número de elementos da intersecção. Nós temos todos esses valores. Como que eu sei que temos todos esses valores? Nós temos vamos marcar aqui. Nós temos aqui o número de elementos do conjunto A. E quem é? Vamos voltar aqui. Quem é o número de elementos do conjunto A? 92. Nós temos isso. Vamos escrever aqui do ladinho. Aqui, número de elementos de A. 92. E já vou aproveitar e trocar. 92 mais. Qual é o número de elementos de B? Tá aqui, apontando aqui, né? 54. Setando, né? Menos número de elementos da intersecção. Aqui, a seta assim, né? 18. Então, colocando, nós vamos ter o seguinte.
Deixa eu aumentar mais uma página. Aqui. 54 somado a 92, 92 mais 54. Isso dá 146. Menos 18. 128. Oi. Não, pode deixar. 128. Mesma forma. Digo, mesmo cálculo. Mesmo resultado. Certo? Mesmo resultado. Então tem duas maneiras. Essa maneira aqui de ser resolvida usando a expressão, ela é interessante. Ela é interessante por quê? Porque outros problemas vão necessitar dessa expressão. Aí você já aprende a usar uma expressão que tenha letras, exatamente. Que ela passa a ser, vocês vão ouvir isso, tá? Vocês vão ouvir isso mais futuramente. Ela passa a ser chamada, essas letrinhas aí, de variáveis. Tá bom? Fala, David. Por que o quadrado no lado do resultado? Ah, aqui? É pra marcar que o modo foi aprendido. Para marcar que foi finalizado. Tá? Foi finalizado o cálculo. Eu fiz aqui, ó. Eu fiz aqui também, né? E fiz aqui também. Eu cheguei no ponto final. Não, é para marcar que foi finalizado. Ponto final. Não é bem ponto de texto, né? Mas pode ser entendido assim. Na verdade, dentro da matemática tem o que a gente chama de... Vocês talvez um dia vão ouvir isso. Quem for estudar a área de exatas vai ver essas coisas. Tem continhas que vão serão necessárias, né? Que você mostre que é verdade. Que aquela afirmação é verdadeira. Tem que aprender a fazer, a escrever pequenos textos, pequenos demonstrações, não queria usar essa palavra, tá? Demonstrar que certas informações são verdadeiras. Então tu vai escrever textos, vai argumentar. E aí, no final da tua argumentação, tu vai usar esse quadradinho maiorzinho ali preenchido. Daí, em matemática é o que a gente chama de CQD. CQD. Que significa conforme queríamos demonstrar. Tá? Tem uma explicação para isso. Esse quadradinho significa isso. Tá? Se a gente for buscar isso na internet, né? Vamos ver aqui. Conforme queríamos demonstrar. Aqui, né? Eu acho que vai aparecer, ó. Como queríamos demonstrar? Símbolo. Será que ele aparece aqui? CQD, ó, viu? Vamos ver se abrir aqui aparece o símbolo. Não tem o símbolo porque não está aparecendo o símbolo, né? Porque aqui escrever em modo matemático aqui na internet é um pouquinho mais chato. Deixa eu ver se aqui aparece também não. Tem um ponto. Mas não é. Pesquisa símbolo. Pois é, mas tinha ali junto a palavra símbolo. Entra em imagens. Boa. Vamos ver, né? É meio difícil de aparecer, tá? Aqui, ó. Aham. Achamos. Viu? Não é que... prof. Não é que a palavra estava ali escrita, tá certo? Aqui está, estava ali escrito. Vamos ver se aparece aqui. Aqui que tá escrito aqui em LaTeX. Meu Deus do céu, por quê? Cadê a imagem? Programação. Sim. É LaTeX. Tem muita propaganda. Eu acho que... Desculpa. Eu acho que aqui, ó. Tá aqui no cantinho. Ó. Vocês podem ver, né? Aqui está. Tá aqui o quadradinho ali, né? A imagem aqui não aparece... Aperta
Eu acho que eu consigo só selecionar só a imagem. Aperta a Porque você tinha pulado e tava carregando as imagens. É, abrir imagem na nova aba. abrir. Onde é que tá isso? Ali. Entra lá. Aqui, ó. Aqui está. Aqui está o símbolo, né? Ó, prova do resultado importante. É verdade esse bilhete, né? Enfim. Isso aqui só uma demonstração do uso, né? Que a gente usa para finalizar alguma argumentação. Tá bom? Tá, isso aqui nem precisava estar no vídeo, né? Mas enfim, tá, galera que tá assistindo, que for ouvir, isso não importa nada para vocês agora, né? Só porque a galerinha aqui é uma turminha que gosta. Foto da edição. Uma turminha que gosta. Eu não vou cortar, vou deixar assim. Beleza? Então tá, primeiro vídeo gravado. Vamos aqui encerrar, né? Beleza? Primeiro e finalizar.